Graça e paz, amados irmãos. Pois é, né, amados? As coisas estão acontecendo de uma forma tão forte que nós pensamos, é o fim dos tempos. Nós pensamos assim. Eu penso assim. E para mim, se eu viver mais um dia ou mais 50 anos, é o tempo do fim. É viver para servir o Senhor Jesus. Eu falo para vocês, eu mesmo não me acho um grande servo do Senhor. Não, não me acho. Porque desceu um anjo, sou testemunha, e não estou fazendo além do que eu posso fazer. Eu penso, né, irmãos, porque eu já tentei fazer e não consegui a vida inteira. Então eu oro para o Senhor, peço, e o sentimento que eu tenho é o sentimento de todo cristão. Quando nós ouvimos as pregações, vocês podem ver, a gente espera uma novidade, né? A gente espera algo novo, estrelinha, um vídeo colorido com música, um pregador animado, mas eu não digo animado no coração, animado nas palavras, dizendo que tudo vai dar bem. Tudo isso a gente espera, né? E o diabo, ele vai colocando o engano em tudo, em tudo. O mundo jaz no maligno. Então tem engano até em dizer que é o fim, e tem engano até em dizer que há paz. São exatamente como nós éramos antes de aceitar o Senhor Jesus. É uma paz debaixo do engano. Eles estão dormindo em cima da bomba atômica, né? Mas, bem dizer, em cima de um barril de pólvoras que alguém vai acender a qualquer momento. Então eu não falo nem de bomba atômica, nem de barril de pólvora. Eu falo do inferno, um lago de fogo. É verdade. E isso é que é a falsa paz. E nós tínhamos isso. A minha infância foi maravilhosa. E aí eu já não digo, mas depois, então, muitos anos eu não aceitei o Senhor. Os mensageiros vinham, fui aceitar com 51. E eu tinha esperança, projetos, e tinha uma falsa paz. Ainda que a minha paz mesmo foi só até os 14 anos. Eu tive uma infância maravilhosa. Em Porto Alegre, numa mansão, e no Rio de Janeiro depois. Então, a paz mesmo é a paz do Senhor Jesus. É a paz de sentir o Pai presente, principalmente em oração. Oração vem aquela energia, né? Aquela presença forte do Senhor. Mas quem clama, quem ora, o Pai responde através do seu espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Quem clama, quem pede, pede para o Senhor mostrar mais da presença. Confesse dizendo: eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu estou salva, mas eu quero sentir mais da tua presença, meu Senhor. E o Senhor, ele vai fazer isso. O Senhor, ele se faz presente para todo aquele que o busca, galardoador. Então não é só na oração, não. Comigo tem acontecido o dia inteiro. É só pensar no Senhor que o Senhor responde em espírito, uma sensação maravilhosa. Até mesmo quando o Senhor, entre aspas, condena, que ele não condena, né? Enquanto em vida, o Senhor não condena. Ele é nosso Pai. Então, até mesmo quando o nosso Pai nos corrige, o Espírito, ele fala, não fala nem com uma voz macia, melada, e também não fala com uma voz áspera, mas o Espírito fala. Não fizeste isto, não fizeste aquilo, não te falta isso, não te falta aquilo. Então, até quando o Senhor corrige, nós sentimos a luz, a presença amável do nosso Pai. Nós sentimos já um Pai falando, e não o Deus fogo consumidor. Porque isso nós sentimos também em temor, mas não medo. Eu disse para vocês que muitas vezes eu senti medo do Senhor, aí eu dizia: não pode ser, não está certo. Então o que faltava? Oração. O que faltava? Pedir e receber, saber o que eu estou errando. Porque quando tem erro, para cristão, o pecado já é visto como um erro, né? Não é mais pecado. A Bíblia diz que é pecado, mas para que nós entendamos, o cristão quando peca, o cristão verdadeiro,
ele tem perdão. Então aquele pecado ele passa como um erro. Agora o pecado para a morte, que é o pecado mesmo, não passa como um erro. E quem não é cristão, até pecado que não é pecado para a morte, passa a ser pecado para a morte. Por quê? Porque negou o nome sobre todo o nome. Então quem não é cristão projeta, cria um Deus que não existe. As pessoas vão dizer, ah, Deus é bom, o Pai do céu é bom, pode dizer o que quiser e vão se sentir bem, né? É a falsa paz. A falsa paz que o mundo dá. E nós temos a verdadeira paz. O que nos leva ao título desta pregação, a verdadeira paz. E o texto principal está em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesse mundo nós não temos a verdadeira paz. Nós temos um fuzuê, temos as pessoas buscando, fazendo, indo, vindo, e o mundo jaz no maligno. Agora eu fui ver de novo, depois de 2 dias, o meu último vídeo lançado e nenhum viu, nenhuma visualização. O que eu pensei? O que eu senti? A verdade, as coisas como acontecem, cada vez mais difícil. Então, a qualquer momento pode acontecer algo que aos nossos olhos é positivo, e a qualquer momento pode acontecer algo que aos nossos olhos é negativo. O que eu pensei ali? Nenhuma visualização. Primeiro vídeo, já 2 dias lançado, aí tem, né? Aí tem o dedo do maligno. Então nós estamos vendo a comprovação, simplesmente, da palavra do Senhor Deus. É simples assim. As heresias, as coisas acontecendo, né? No meu caso, a descida daquele anjo, o Espírito Santo falando todos os dias. E eu não sou ninguém importante. Então, uma pessoa que recebe o Senhor Jesus já tem o Espírito habitando nela, já é um vaso de ouro. Quando eu falo da descida daquele anjo, eu penso assim, puxa, eu tenho a palavra para levar, eu tenho o maior tesouro para levar. E a sensação é que ninguém quer, né? Vocês também, vocês têm o Espírito Santo falando, dando o testemunho de Jesus Cristo, e aí vocês têm dentro de vocês o maior tesouro. E a sensação é que ninguém quer. Por que sensação? Porque nós sabemos, né, que muitos aceitaram. Nós temos uma grande família, nós somos filhos, e então não são todos. Mas nesse mundo, muitos são chamados e poucos escolhidos. O espírito do maligno ele está dentro das pessoas que não querem nem mesmo experimentar para ver se é verdade. Não querem nem escutar. E por tantas outras coisas, é por isso que também as minhas pregações diminuíram. Eu estou naquela batalha que vocês conhecem, né? E nós sabemos que o Senhor Deus, Ele distribui. Ele levanta um, derruba outro, levanta outro irmão para fazer um pouco menos. Na geografia e no tempo, né? No espaço e no tempo, aonde que está um irmão tem uma situação, tem um tempo, e o Senhor Deus vai fazer a sua obra. Quando desceu aquele anjo, amados, eu me comportei como o mundo. Em que sentido? Em ter pecado? Isso sim, eu já falei para vocês. Fiquei num estresse, num ir e vir, em parafuso. Por quê? Porque a presença do Senhor Deus é o que há de mais terrível. E o mundo não pode nem suportar o nome Jesus. Muitos, é só falar esse nome que eles simplesmente desaparecem. É simples assim, simplesmente desaparecem. Tem uns que saem correndo. E pior ainda, o Senhor diz, né? Aqueles que não são nem frio nem quente, nem frio, mas são mornos. Muitos desses ainda vão ter salvação. Por isso o Senhor ensina, né? Sai dessa mornidão e declara que tu é de Cristo. Para de enviar florzinha, sem versículo, sem a palavra. Para de viver no mundo como se fosse do mundo. Tem que salgar. Tem que, nem que seja numa esquina, dar uma beliscada. Tem que comentar.
convidar, falar, perguntar, tu é cristão? Tem que estar presente, ainda que receba muitos nãos, ainda que as pessoas fiquem amargas com a tua presença. Aí o joio vai sendo separado do trigo. E a palavra vai trazendo os frutos que o Senhor Deus quer. E aí, tu não somente entende, amado irmão, amada irmã, o que é a paz. Tu entende, porque tu recebe a paz do Cristo. Tu vai deitar na cama, para quem pode dormir, né? Vai deitar com a paz do Senhor Jesus. E eu que não posso dormir, eu vou recostar com a paz do Senhor Jesus. Isso eu não troco por nada. Se o maligno vem e me diz assim, olha, eu vou te tirar esse teu problema aí agora. Né? Mas não, tu para de pregar porque ninguém está ouvindo, pouca gente, né? E às vezes dá problema na tecnologia, ninguém ouve. Esse vídeo ali deu 0 view, nem sei se alguém ouviu, né? Para mim eu acho impossível, né? Sempre teve um que escuta, sempre tem um irmão ali, 50 ou 100, e aí dá 0 view. Então vem o maligno, de repente, se acontecesse, eu ia dizer não. Ué, mas esse teu último vídeo aí ninguém ouviu, ninguém escutou. Bom, se escutou, não escutou, eu preguei. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é a fé? Quando acontece essas coisas, eu menti para vocês? Não. Se eu mentir, de que adianta pregar ano após ano de graça, né? Num quarto, sem nada, com tudo aquilo que eu falei para vocês, né? E tendo as mulheres, e tendo mais do que mulheres do mundo, tendo mulheres da igreja para escolher. 7 me querem. Então, não adiantaria nada eu pregar. Eu preguei justamente para esse momento, para o dia que chegar a minha morte. E os dias piores antes da morte, né? Porque para nós a morte é a doce morte, né? Doce passagem para a eternidade. A morte não existe para ninguém. E para nós ela existe como uma passagem para a glória. Isso é a paz do Senhor Jesus, é entender tudo isso, é entender esse tesouro de saber o que o Senhor Jesus fez com a morte. Acabou, não tem. É isso que ele fez. Agora, o cumprimento, o tempo que a gente tem que ficar aqui, isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. É cumprimento. É simples assim. E também, né, amados, eu penso que é assim. É para que nós aprendamos a dar valor. Porque quando chegar na glória, né, vamos dizer que a pessoa matou, roubou uma alma assim ruim, né, que pecou mesmo, assim, de um jeito que não dá para explicar. E aí, como Paulo, que era assassino, vamos dizer que o Senhor diz assim, olha, tá aqui um elevador, uma escada, vem para o céu, vem, tá perdoado. Poderia fazer isso? Poderia. Sim, o Senhor Deus é Deus, mas como o Senhor Deus é perfeito, até nisso não dá. Paulo, o Senhor Deus amou tanto a Paulo, começou dizendo o quanto que ele teria que padecer. Mas por que isso? Primeiro, porque o Senhor Deus viu na alma de Paulo que o que ele fazia, ele achava que era certo. É simples assim, ele não fazia por mal. E o interessante é que muitos ímpios têm esse pensamento. Tem muitos ímpios que conhecem essa passagem, né, esse texto, onde o Senhor Jesus vem e aparece para Paulo e Paulo se converte. Muitos ímpios têm esse pensamento e dizem, eu também, o que eu faço eu acho que é certo. Por que que esse Jesus não aparece para mim? E aí nós vamos cada vez mais, né, amados, aprendendo a complexidade, a dimensão, o poder da palavra do nosso Deus. É algo tão grande que só com o Espírito de Deus vai entender. O que nós entendemos aí é que Paulo, ainda que hoje um assassino diga isso, olha, a Bíblia é mentira. Em todos os pontos eles vão encontrar uma desculpa e o Espírito Santo vai nos explicar a verdade. É mentira porque, olha, eu mato gente todo dia, né? Um assassino poderia dizer isso. Mas eu acho que é certo. Para mim, Deus não existe. Então eu tenho que fazer isso, né? É a luta do dia a dia. E aí, então, ele vai dizer, olha, se esse Deus fosse verdadeiro, ele ia aparecer para mim, eu também ia aceitar, me converter. Mas por que que o Senhor Deus não aparece para todos os assassinos? E por que que apareceu para Paulo? É porque nós vemos os assassinos fazendo e crendo e vivendo como se Deus não existisse. Pense bem, amados, se qualquer um na face da terra visse um anjo, ele ia entrar em parafuso, como eu entrei, ele ia parar.
Ele ia parar com os pensamentos, ia parar com as ações, e até se fosse uma pessoa que não estava matando, roubando, ia melhorar até onde Cristo quer que eu melhore nessa terra. Mas por que o seu Deus não faz isso então? Porque a alma tem uma estrutura que nem homem, nem tecnologia, nada pode perscrutar. A alma tem uma dimensão infinita. As nossas almas são agora imortais, por quê? Porque cada alma veio do Criador, que é o eterno, imortal. Cada alma é algo tão grande, que é aquilo que eu falei para vocês uma vez. Se a gente olha nos olhinhos de uma criança, é mais fácil de perceber um pouco mais disso, dessa grandeza. A gente olha e vê aquilo inexplicável, aquilo que a gente chama de inocência, né? Aquela paz que a gente vê numa criança é a mesma paz que muitos veem na presença do amado, da amada, quando tem o verdadeiro amor. É o casamento. Dentro de um lar cristão, nós temos um casamento verdadeiro, em que homem e mulher são cúmplices até o final. Passam a sentir cada vez menos aquele tchan do mundo, do sexo, da beleza, mas eles passam a sentir cada vez mais a beleza espiritual, a paz do Senhor Jesus. Porque o verdadeiro casamento, ele no início nem sempre acontece até entre os cristãos, porque estão equivocados. Que eu digo cristão, que é cristão, mas nem sempre no início da caminhada os nossos irmãos entendem a profundidade das nossas almas, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus. E nós vemos sim cristãos que se separam, e eu digo que são cristãos, por quê? Porque depois, anos depois, vão se aprofundar no amor de Deus, não desistem da fé. Mas aquele que já compreendeu o mínimo da palavra do Senhor, vê que este é o grande tesouro. Vê, quando eu digo assim, descer um anjo, acredite se quiser, mas vocês têm o Espírito Santo. Então, nós sabemos, e quanto mais a gente pensa, quanto mais eu penso naquele mensageiro, eu mesmo não estou idolatrando o mensageiro, porque logo em seguida eu penso que vocês têm que pensar, mas espera aí, eu só penso naquele mensageiro porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está dentro de mim. Da mesma forma, vocês pensam muito na palavra de Deus como eu penso, porque o Espírito Santo está dentro de vocês, o próprio Deus. Porque sem a presença do próprio Deus, nós não somos mais do que pó. Pó buscando as coisas da carne e do pó. Então aí eu quero, claro que eu quero, e a palavra permite um pouco, né? Eu quero viajar de avião, eu quero me alimentar bem, né? Eu quero a comida que eu quero, não que seja um caviar, mas eu quero alguma coisa gostosa. Então é o tudo isso aí é coisa ainda do mundo, mas tem uma medida, né? A palavra diz, até quem tem mulher que viva com a sua mulher, seu dia a dia, sua porção. Isso tudo nós lemos em Provérbios, em toda a palavra, o amor, a sabedoria do nosso Deus, que nos concede a porção de cada um, né? Nos concede alguma coisa, porque Ele sabe que nós estamos na carne e nós não temos ainda a luz completa, a paz completa, mas um pouquinho dessa paz, quando nós sentimos, é algo extraordinário. É algo que o Espírito nos mostra que o mundo faz as coisas por inveja, por contenda, por soberba, por arrogância, por vaidade. Né? Eu posso mais do que tu. O mundo sempre quer, sempre vai ter aquele risozinho, que mesmo aquele que não briga, que está no silêncio, sempre vai ter aquele ar de soberba. Eu estou vendo, eu faço mais. É o mesmo ar que eu tive. Eu experimentei isso. Com 6 anos de idade, quando eu roubei um chiclete, eu senti poder. Eu me senti acima dos outros. Eu me senti dono da situação. O espírito do maligno, quando ele entra, tu não sente amor. Tu acha que sente amor, mas tu não sente amor.
Tu acha que sente alguma coisa, mas não sente. Então, até mesmo, a palavra diz, até mesmo aquele que der um copo de água, né, para um filho de Deus, que ajudar de alguma forma, vai ter galardão. Então, mesmo que uma pessoa não tenha amor, mas ela tenha movido por algum impulso, né, algum pensamento, algum sentimento de compaixão, e tudo isso é muito pouco se comparado ao que o cristão sente. O amor verdadeiro, a paz verdadeira. E volto a dizer, é só uma fagulha, é só um risquinho de paz. É só uma porção mínima, mínima, mínima daquilo que tem no céu. Quando eu vi aquele anjo, amados irmãos, flutuando, pairando, né, com um poder imenso, imenso, imenso. A paz e o amor que tinha nos olhos dele, porque eu digo, ele veio com uns olhos assim de fogo consumidor, mas não imagine fogo. Isso é modo de dizer. Não estou criando doutrina. O Senhor não me mandou dar esse testemunho, mas também não me proibiu. Ele veio com os olhos de fogo, o que quer dizer? Aquele olhar brabo, porque eu estava dando as costas para o Criador. O Criador veio, se fez presente na minha vida, me guiou desde os 4 anos de idade, eu me lembro, que a minha vida foi perseguida por demônios, e o Criador enviou mensageiros, o trabalho que eu devo ter dado para os anjos. Olha, eu tenho muita história para contar, e o Senhor me livrou. Para que quando eu aceitasse o Senhor com 51, até 4 anos depois, eu estava morno. Morno, o Senhor não gosta disso. Por quê? Imagino, né? A vida inteira negando os missionários e caindo em armadilha, e muitas vezes eu não senti. E muitas vezes o Senhor me mostrou depois que Ele me livrou das armadilhas. Então vocês imaginam uma pessoa como eu, aí aceita o Senhor com 51 e ainda fica morno. Então desce um anjo para dizer não, 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 com olho de fogo consumidor. Um olhar de ódio, de desprezo. É o que o Senhor Jesus diz que vai vomitar essas pessoas, mandando florzinha, não querem saber de estudo bíblico, não querem saber de mandar texto bíblico. Mais vale uma irmã calada, que manda só um versículo, que tem o perfume de Cristo, do que uma irmã que vem de braços e abraços, vem aqui, me visita e não sei o quê. Mesmo que seja da minha família, vale menos. As pessoas não entenderam ainda o que é a paz do Cristo, porque não tem. Tem a falsa paz do mundo. Então, amados, imagina uma pessoa como eu, que nada teve, achava que não tinha nada, mas tinha o zelo do Criador. Balizando, colocando a mão para a direita, para a esquerda, olha, tu tá indo ali, olha, tá acelerando esse carro demais, aí de uma hora para outra eu parava de acelerar. Olha, tu tá entrando nesse beco, de uma hora para outra eu saía do beco. Olha, eu com 17, 18, não me lembro, irmãos, não me lembro. Eu novinho, entrando numa boate e de madrugada e entro numa sala escura que não se enxerga nada. E eu pensando assim, será que eu vou esbarrar em alguém aqui? Aí eu acho um banquinho e sento, que eu sempre fui explorador, sempre quis ver as coisas, né? Então eu estava num inferno na terra, não sabia o que estava acontecendo naquela sala ali, né? Um breu dentro de uma boate, e de repente veio a sensação, o que eu fiz? E agora, como é que eu vou sair daqui? Eu não sei nem onde está a porta, uma sala grande, um breu, de um jeito que não dava para achar nem a porta. Só tendo a noção, né? Aí eu pensei assim com calma, não faz nada, levanta, vai, assim como eu vim, bem devagarinho, porque eu entrei e fui entrando na escuridão bem devagarinho, para não esbarrar, para não bater, eu não sabia o que tinha lá dentro, até que eu achei um banco na parede, né? E aquela sensação dizendo, levanta, e assim como eu entrei, eu saio, bem devagarinho, sem medo, sem nada. Mas deu um medinho na hora, deu um pavor de meio segundo. Mas quem que me deu essa instrução? O Espírito Santo me visitou. Eu era jovem, não era cristão. E assim foi várias e várias vezes. O Deus zeloso que me balizou, me manteve, ainda que saindo e voltando, me manteve no trilho da vida.
E hoje eu aceitei o Senhor e depois de tudo isso que aconteceu, eu sinto cada vez mais a paz do Senhor Jesus. Não é aquela paz do mundo, né? De seita, de fazer isso, muita coisa a gente quer, né? Viajar de avião, ter uma mansão, ter uma poltrona. Mas hoje o mundo só busca isso, né? É, monte a sua sala, decore a sua casa, seja feliz, eu não sei o que, e nave espacial. Tudo que é bom, mas é engano. Por que é engano? Porque o Satanás, ele quer te encher de coisas boas, né? Em uma denominação, uma vez eu fui, e eu saí de lá e me deram livro sobre livro. Eu me senti tão bem, hein? Me deram, quando eu fui aprovado, não sei o quê, me deram isso, me deram aquilo, e rindo numa alegria. E é claro, lá eles passaram um vídeo, o Senhor Jesus sendo crucificado, eu chorei, eles viram que eu chorei. Então eu não condeno ninguém, a palavra diz pra gente não condenar. Tem gente que vai ser salva lá dentro, mas tem muitos que não vão ser. Porque a partir do momento que tu sabe a verdade, que distorceram toda a palavra, né? Porque naquele momento eu não sabia. Então eu confraternizei mesmo, eu chorei quando vi aquele filme, né, do Senhor Jesus ali sendo crucificado. Em seguida, viram que eu chorei, me disseram, tu tem o mesmo sentimento que nós temos. Mas sentimento não salva, né, irmãos? Aí começaram a me encher de livros, de presentes. O Satanás enche a gente de presentes. E aí, quando eu começo a ler esses livros, eu vejo que livro, tudo bem, mas primeiro, nós só precisamos da Bíblia, né? A palavra diz que o muito escrever de livros é enfado. É como os muitos cursos que eu fiz, vários cursos superiores, não consegui nada. É enfado. Claro, porque eu fui perseguido por demônios. Mas, de qualquer maneira, tudo vai terminar que não adianta buscar querer conhecer o universo, esse mundo, as coisas, não adianta. É enfado da carne, é peso. E aqueles livros, além de ser peso, porque nós não precisamos nada mais do que a Bíblia. Aqueles livros não eram para dar testemunho da Bíblia Sagrada, não. Eles diziam que eram, né? Mas não. E quem tem o Espírito Santo lê e vê, porque o incauto vai ler qualquer livro e não lê a Bíblia. Aí vai trocando a Bíblia por qualquer livro, por mais bonito que seja. O incauto vai pegar como fizeram, né? Encher assim 5 livros grossos, mais 5 livros finos, mais panfleto, mais isso, 10, 20 livros, e vai ver tudo muito bem feito, brilhando, perfumado, e vai trocar a Bíblia, né? Que é num papel mais simples, por aquilo ali, por uma diagramação bonita, cores bonitas, uma linguagem bonita. E como não leu a Bíblia, ou se leu muito rápido, não estudou os textos bíblicos, então o incauto ele aceita isso, né? Aceita quando de uma forma muito bonita o Satanás vai dizer, olha, não é bem assim, sabe? Aí começou, né? E aí muda toda a doutrina. Essas pessoas têm a paz do mundo. Lá eu tinha a paz do mundo. Eu tinha abraços e abraços, pessoas felizes. E o Satanás, ele coloca pessoas felizes na carne, que dormem bem. Não quero falar mal só porque eu não posso dormir, né? Mas felizes na carne é que vivem bem, que acham que vai dar bem, que não tem nada a ver. Desde aqueles que acham que Deus não existe, até aqueles que acham que estão no verdadeiro Jesus, mas não estão. Basta abrir a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Antigo também, e estudar, mas não estudar confiando no homem. Não estudar confiando em si mesmo, porque eu sou homem, eu não confio em mim mesmo. E a mulher não confia em si mesma. Então, o que eu faço? Eu abro a Bíblia, eu estudo e assisto a pregações de vários pregadores, sem pensar de onde eles vêm, sem pensar. Aí, quando eu vou vendo o pregador e escutando, eu vou comparando a palavra com todos os outros que eu escutei e com o que eu li na Bíblia. E também lendo estudos bíblicos e também lendo livros, sim, mas livros que fiquem dentro da Bíblia Sagrada.
livros que vão te explicando versículo a versículo e não mudando a doutrina, se afastando da Bíblia Sagrada. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós fazemos isso não é porque a gente pode, é para demonstrar apenas o nosso interesse. As coisas que aconteceram na minha vida, irmãos, é por testemunho para vocês que eu me esforcei a vida inteira nos cursos superiores e muito antes, porque veio o demônio aos 4 anos de idade, lendo livros disso e daquilo, e o meu esforço não foi para Jesus, não foi para o Senhor. O Senhor, então, quando eu abro a Bíblia, pela primeira vez, quando eu leio um pouquinho mais, o Espírito Santo começa a me revelar, porque o Senhor Deus só quer ver aqueles que têm interesse genuíno, aqueles que vão buscar a face do Senhor. Então, na realidade, é o Senhor que nos buscou, mas o Senhor que já nos buscou, o Cristo veio para todos. Agora o Senhor está vendo a colheita. É uma plantação. Então, aquela plantinha que sai mais, o Senhor vai dizer, tá ali, ó, que dá para colher, tem fruto, né? E a outra plantinha que sobe como joio, vai ser queimada. Então, no seu tempo, eu dou glórias ao Senhor Deus, acima de tudo, né? Não interessa o que tenha acontecido, que eu perdi, não perdi, porque o Senhor fez de tudo e me corrigiu. Eu gosto de dizer, e eu digo, porque eu creio nisso, que todo o mal que me aconteceu e que me acontece não vem do Senhor. Porque o Senhor pode lançar o mal, sim, não vem. Também o mal que estava sobre Jó não veio do Senhor, não veio, veio do Satanás. O Senhor Deus pode lançar o mal e pode corrigir seus filhos com o mal, sim, pode. Eu acredito que o Senhor Deus apenas permitiu. Muita gente não vai entender, né? Vai dizer, mas isso é a mesma coisa. Permitir o mal e lançar o mal, né? Não, não é a mesma coisa. Não é mesmo. O Senhor Deus permaneceu, em relação à minha pessoa, é o que eu digo. Permaneceu, não de longe, de perto, mas não covarde. Permitindo o mal, sabendo que todas as coisas ruins cairiam sobre mim, mas como o Deus amoroso que estava me cuidando. Porque quando eu aceitei o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, irmãos, eu tenho testemunho longo, me mostrou muitas vezes em que o Senhor Deus não somente estava presente, como eu sabia. Ele me fez saber, mas eu esqueci depois. Então, o Senhor Deus muitas vezes me balizou, apareceu de forma sobrenatural. Isso não tem nada maior do que saber que hoje nós temos um Pai que mostra a sua presença. Não tem paz maior de sabermos da promessa, do propósito, né? Porque qual é o propósito, né? Qual é a intenção da pessoa, né? Tiver um político, ele pode emitir uma paz, um sorriso que invade toda a sala e a gente entra. Eu passei por isso. A gente se sente bem, né? Ele parece um pai. Assim também é aquela mulher, né? Mulher rixosa. A Bíblia diz que é melhor viver no deserto sem nada do que com uma mulher rixosa. Porque a pessoa que se casa com uma mulher rixosa, no início, ela emitiu a paz do mundo. Aquele sorriso lindo, né? É que nem aquela luz mata-mosca. Tem um desenho animado que eu vi, a mosca ia dizendo, mas ela é tão linda, ia para a luz, né? E a luz é o que é um mata-mosca, né? Tem uma grade ali que dá choque. E a outra mosquinha dizendo, não vai, não olha para ela, não vai. E a mosquinha voando dizia assim, mas é tão linda. A mulher rixosa é assim, porque quem se casa com uma mulher dessas, no início ela mostra o que o mundo mostra. Uma paz, vai, faça isso, é legal. E a palavra dizendo, né, que olha, teria sido melhor para essa pessoa não se casar, entrar num deserto por livre e espontânea vontade. Porque a mulher rixosa, no final, é um inferno na terra, né? Se bem que nós cristãos sabemos que o inferno é pior, mas ainda pior é o lago de fogo. E na terra nós já temos os demônios agindo, porque eles sabem que estão indo para o inferno, eles estão indo direto para o lago de fogo, no caso deles, né? E os homens que morrem sem Cristo hoje vão para o inferno. Primeiro o inferno,
depois o grande trono branco, depois o lago de fogo. E aí, até nisso, cristão tem paz. Cristão que está perguntando ainda se está salvo, se não está salvo, não tem paz ainda. Mas já foi chamado, já foi chamado. Então, basta buscar, basta mostrar interesse. É só o que o Pai quer ver, porque foi Ele é o Eterno, Ele fez tudo. Basta não negar o nome do Senhor Jesus. E não negar não é dizer sim apenas e ficar parado. Não. Diga sim todos os dias e busque todos os dias a palavra do nosso Deus. E então tu vai sentir a paz depois de fazer isso, porque depois de fazer isso, o Senhor se faz presente. Não é filosofia, o Senhor vai te falar em espírito, e se o Senhor fala em espírito contigo, então depois que tu busca, tu sente o Senhor, e sente porque o Senhor, de fato, realmente fala contigo, e depois disso, então, tu vai sentir a paz que o Senhor Jesus nos dá. João 14, 27, deixo-vos a paz. O Senhor nos deixou essa paz. É um texto tão simples. É tudo que a gente precisa nesse mundo. Não é ministério da prosperidade. A minha paz vos dou, a minha. Olha só, é a paz do Senhor Jesus. Não vos la dou como o mundo a dá. Então aí é para a gente saber que algumas coisas do mundo a gente tem, alguma paz, um teto, um alimento. Existem níveis de paz, né? Mesmo aquele que diz que não tem nada, mas se não está ainda na sarjeta, no meio da rua, tem sim, tem algum tipo de paz, que é uma paz que o mundo dá. Só que a palavra diz, olha, a paz que o Senhor Jesus tem não é como a paz do mundo. Então te prepara para receber essa paz, porque a paz do mundo, ela existe pouco ou muito, alguns ganham muito, né? E aí está o engano do Satanás. E os que ganham muito, a palavra dizendo, olha, é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar por uma agulha, né? Por aquelas portas daqueles mercados antigos que tinham umas portas estreitas. Então o camelo, para passar ali, dependendo do camelo, até passava com muita dificuldade. E é assim que a palavra diz, um rico, é muito difícil ele entrar, porque ele busca o charuto, o uísque demais, né? A cerveja. Mas não é só questão do charuto, o uísque e a cerveja. Não. É todo o contexto. A pessoa que tem dinheiro, ela não se importa com detalhe nenhum. Detalhe nenhum. E isto se chama ser morno para aqueles que vivem até numa pobreza, mas vão usando os recursos de uma forma que Cristo não gosta. Ou seja, o mundo dá uma paz quando uma pessoa compra uma imagem de um santo. E a palavra diz que só por ter comprado, só por ter construído, já pecou. E aí, quem vai estudando a palavra vai entendendo. Porque milhões e milhões de dólares usados na construção dessas imagens poderiam ser usados para matar a fome, né, dos pobres. E quem faz isso está mostrando que não compreende o evangelho. Imagina se Cristo ia dizer, olha, está aqui uma imagem disso, imagem daquilo, dessa pessoa, daquele santo, do apóstolo, de mim. Está aqui a imagem de Melquisedeque, de Abraão. Não, é totalmente o oposto. E só nessa questão do dinheiro, que a Bíblia não explica isso, mas em toda a Bíblia ela explica que nós temos que ter amor dentro de nós, porque Deus é amor. E se tu tem amor, o que acontece? Tu vai querer amar os outros. Não, vai lá a criatura, vai num templo que custou milhões, com pinturas de ouro, milhões e milhões de imagens no mundo inteiro, bilhões de dólares, e ainda a criatura vai lá, dá o dízimo para essa estrutura. Vai ser conivente, vai assinar embaixo, vai mostrar que não lê a Bíblia, não é de Cristo. E aí a pessoa cai em contradição em toda a doutrina, porque até não pode chamar um lugar de templo, mas havia só um templo antigamente, e hoje o templo do Espírito Santo é o nosso corpo.
O nosso corpo vai debilitando, vai não sei o que, o Espírito Santo não desiste e habita ali, e a pessoa morna nega isso. Acha que é mais importante o templo. Eu fui no templo e não sei o que é o templo. E não existe mais. O próprio Deus está presente no teu corpo. Não tem templo maior do que o teu corpo. E é Deus amoroso que perdoa, que persiste até o final para aqueles que não desistem do verdadeiro, para aqueles que têm a paz do verdadeiro porque creem no verdadeiro. Não trocam o nome do Senhor Jesus por um Jesus imitação, por um Jesus que veio depois. Porque se é para dar testamento de Jesus Cristo, a palavra diz que quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica de Jesus. E quem testifica junto de Jesus tem o espírito de profecia. O espírito de profecia, a palavra diz, é esse: é todo aquele que testifica de Jesus Cristo, do verdadeiro. Esses profetizam. Não somos profetas, mas nós profetizamos por quê? Porque nós falamos a verdade, o que está na palavra, e não o que está numa Bíblia adulterada ou em livros de homens. Por isso, irmãos, nós temos a verdadeira paz. E por isso o Espírito Santo está sempre dizendo: regozijai, sintam, além da paz, uma alegria internalizada, uma alegria superior. É um contentamento que é mais do que contentamento, é um regozijo. Contentamento é bom, mas existe uma diferença aí. O regozijo é mais do que isso. É estar contente, é um contentamento, mas é estar contente, é ter este contentamento com algo que vem de cima e não com algo que vem de baixo. O contentamento do ímpio é uma paz verdadeira. Ele se sente na segurança, na soberba, ele não percebe o engano em que ele está, mas o contentamento dele é verdadeiro. Ele se sente bem, é fato, mas ele se sente bem com a mentira. E o regozijo é quando nós nos sentimos bem com a verdade. Essa é a diferença. O nosso contentamento é eterno. Por algum tempo, né, nós sofremos e até perdemos a paz no corpo, mas quando a nossa alma sobe, será revestida de um corpo glorificado, como aquele anjo que eu vi face a face. Tem um corpo glorificado, coisa que eu não posso nem imaginar como é. Ter visto é uma coisa, agora estar naquele corpo, eu não posso nem imaginar. Eu tento, né? Eu tento, a gente pode tentar. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou. Aí um irmão desavisado, né, que não está adorando, pode pensar: ué, mas pregador, tu acabou de dizer que viu aquele anjo, e a palavra diz que nem olhos viram. Amados, nós temos que ter humildade até o final, para não cair no engano. O que eu vi foi um anjo no corpo de um homem. Aquele anjo não apareceu no corpo glorificado. Eu sei que foi um anjo por vários motivos que eu não posso contar o poder que eu vi, mas eu posso contar algo que eu sempre conto. Primeiro, que quando eu estava caminhando em Porto Alegre, eu comecei a olhar acima da cabeça das pessoas e senti a presença daquele anjo. O Senhor Deus me permitiu sentir que tinha alguém ali. E isto poderia ser imaginação minha, porque estava no invisível. Mas só o fato de eu estar sentindo já é a primeira prova. Em seguida, aquele anjo, ele não aparece como ele é, ele aparece no corpo de uma pessoa, pairando acima da cabeça das pessoas. Esse é o poder que eu posso contar. Então, por isso, nós sabemos que não é uma pessoa comum, não é um homem, é um anjo. Depois, porque este anjo vem da parte do Senhor Jesus. Olha o perigo, né? Se fosse da parte do maligno, com conversa, com palavras boas, mas não dizendo claramente que vem do Senhor Jesus, então não. Então veio da parte do Senhor Jesus. Depois, porque ele sabia tudo que eu estava fazendo, pensando a minha vida.
por vários motivos, então, eu vi claramente que é um anjo, pairando, né, com grande poder, acima da cabeça das pessoas. Aquele anjo, ele deu um jeito de se materializar no corpo de uma pessoa, de aparecer no corpo de carne de uma pessoa. Porém, eu não vi o corpo original do anjo. E a palavra diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso é o que o Senhor Deus preparou, está falando do lugar das moradas. Eu poderia sim ter visto o anjo. Poderia, se o Senhor Deus quisesse. E também, se fosse assim, nós não sentiríamos o amor de Cristo. O amor de Cristo é o que o Senhor Deus tem para nós, né? No entanto, nós já sentimos aqui embaixo um pouco deste imenso amor do eterno Senhor Jesus Cristo. E esse pouco é muito para nós. É a paz. Porém, o mundo, ele coloca mais e mais e mais. E esse é o grande engano. O mundo, ele vai colocar o entendimento do mundo. Por isso que o Senhor Deus nos ensina que nós não estamos debaixo da lei. Aí aqueles que são do mundo já vão dizer assim, olha, então, tudo que a lei manda, eu não preciso mais fazer. E tem. Eu não gravei, né? Porque se é para falar mal, a gente esquece o nome da criatura. Tem um aí pregando que Jesus, não sei o que, diz que não estão debaixo da lei e que os mandamentos não é para cumprir. Tem, irmãos. Já pensou, né? Então eu posso matar, posso fazer tudo. Olha a vontade que aquele irmão, né? Entre aspas, não é irmão, não. A luz do Satanás vai enganar de maneiras que a gente não pode nem imaginar. Mas nós estamos sempre vigiando. E aí nós procuramos entender o que é isso. Por que a gente não está debaixo da lei? Se a gente tem que cumprir a lei. Os judeus não entendem. Os judeus messiânicos que aceitaram o Senhor Jesus entendem. Porque o Senhor Deus não quer que a gente cumpra a lei para se sentir com paz. Não quer que a gente diga, eu trabalho, eu cumpro as minhas obrigações, eu pago impostos, essa casa é minha, eu faço o que eu quiser aqui dentro. Daí, da mesma forma, mesmo eu que não tenho nada, eu poderia dizer, eu faço o que eu quiser. Na minha vidinha, no meu dia é meu. Não pode não, tem um Deus que está olhando. Esse Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança. E Ele sabe que nós somos pequenos, o Senhor sabe. Mas o que Ele pede, né? O Senhor Deus está querendo de nós que nós busquemos a sua face. E no tempo certo, o seu Espírito vai nos convencer por amor. E não só convencer, como também deixar bem claro o que é certo e o que não é certo. Nessa questão da lei, estar debaixo da lei é ser maldito. É a pregação do dízimo que o irmão Ribamar pediu, né? O dízimo não existe, mas a necessidade de ajudar existe. Quem ama, ajuda. Toda a palavra do nosso Deus é assim. Até porque se tu vai aí numa denominação, tem que pagar a luz, né? Tem que pagar os missionários, tem que pagar os pregadores. Agora, o dízimo como obrigação não existe mais. Existe o dízimo sim, mas a gente não diz nem o dízimo, porque daí entra nessa coisa de falar dízimo. E quem ouve a palavra dízimo já entende que é obrigado, porque criaram isso. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada nós lemos uma ordenança para nós, a igreja que foi formada em Atos 2. E eu não vou fazer agora esta pregação sobre o dízimo, já está pronta, ficou longa também, o irmão pediu. Mas aqui comentando sobre a lei, nós não estamos debaixo da lei. Quem pega o dízimo e diz que é obrigatório e paga 10%, porque dízimo vem de 10%. No final se acostuma com aquilo ali e não, é como se não fosse nada. É como se não fosse nada, não faz aquilo de coração, faz aquilo por medo, por estar debaixo da lei. Vejam bem, irmãos, eu não estou querendo provar que o dízimo não existe nesta pregação. Eu tenho a pregação pronta ali, mas quem pesquisar vai ver que o dízimo como obrigação não existe. Agora, ele existe sim, mas não chame de obrigação, nem fale dízimo.
Se tu tem medo, e é bom ter medo às vezes, né? É bom ter temor. Então não dê o dízimo. Não sustente essa ideia de obrigação. Por quê? Dê 11%. Está com medo? Não quer deixar de pagar o dízimo? Então paga 11%. 12, 15, 20, 30. Pague o quanto tu quiseres pagar. Mostre para o Senhor Deus que tu estás realmente interessado, interessada em amar, em ajudar. Porque sim, tem que ajudar. Os apóstolos recebiam ajuda dos fiéis. Tem que ajudar. Por quê? Porque nós sabemos a promessa. Eu não vou pegar comprar 3 carros se não serve para nada. Tem gente que tem centenas de carros. Até 2 dá para entender. Quem tem missão precisa do carro, se quebra um. E o Espírito Santo vai iluminando. Vocês conhecem a palavra, né? Mas até aquele que diz que vende um terreno e vai lá e diz, está aqui todo o dinheiro do terreno, eu decidi dar. É melhor que não decida não dar o valor. Vai ficar de boa. Porque não é obrigatório. Ninguém está mandando vender o terreno. Não é obrigatório. Mas se tu decidiu vender e disse que vai ser tudo para o Senhor Deus, vai chegar lá no pastor lá e dizer, olha, está aqui todo o dinheiro do meu terreno, para se exibir, né? E botou 10 centavos no bolso, mentiu para o Espírito Santo. Vocês conhecem a Bíblia, né? Melhor é que nem vendesse, nem fizesse nada. Agora, porque não é obrigatório. Agora, também poderia dizer assim, olha, eu vou vender o terreno e vou dar a metade. E a metade vou botar no meu bolso. Pode, tu escolhe. Aí quando chegar lá no pastor diz assim, olha, eu vendi meu terreno, mas não estou dando todo o valor pro Senhor, não. É só a metade. E a metade eu peguei para mim. Pois bem, muito bem. Porque não é obrigatório e tu não está mentindo para o Espírito Santo. Então, muitos estão até pagando dízimo porque estão debaixo das obras da lei. E nós lemos em Gálatas 3, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-los. Porque aí pagam o dízimo, mas não fazem as outras coisas da lei. Porque a lei mesma, ela é tão extensa, os judeus têm 613. Nós temos os 10, depois os 2 maiores, depois o maior de todos, que é João 17,3, que é conhecer o Pai e o Filho. Então o Senhor quer que a gente busque conhecer cada vez mais. Então o cristão já sabe que tem que ajudar. Então tem muito cristão que vai lá pagar aquilo que diz que é obrigatório, diz, eu pago e esqueceu. Ele já se acostumou com um salário de 90%. No coração daquela pessoa, ela não está preocupada em ajudar, nem oferta, não dá oferta, mas paga o dízimo, né? Paga o dízimo e para se sentir bem, está debaixo da lei, eu cumpro a lei. Né? E a palavra dizendo, maldito, maldito, porque faz uma coisa só para se sentir bem, não porque ama. E aí fica debaixo da lei e não debaixo da graça do nosso Deus. A graça recebe quem tem a imagem e semelhança de Cristo. Faz as coisas desinteressadamente. Faz as coisas por amor. Então o dízimo existe, mas não é o dízimo, não. Dízimo é 10%. É 1%, é 2%, é 3%, é 5%, é 10%, é 11%, é 12%, é 15%, é qualquer valor. O teu coração escolhe. Quem muito ama, muito ajuda. Se puder, né? São leis, são coisas que o homem estabeleceu como obrigação e que vão tirar a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ah, pregador, mas o dízimo aí sempre tem um que vai travar e vai fugir da palavra. Não fuja. Estude, siga adiante pensando. Então, como é que o dízimo vai tirar a honra e glória do Senhor Jesus? Claro que nesta pregação não vou colocar tudo sobre dízimo. Se lá atrás mesmo, Abraão, tudo aquilo, né? Então, a questão de Abraão, por exemplo, Abraão não pagava dízimo mensalmente. E também não disse, pague o dízimo, não estabeleceu uma lei para nós. Aquele dízimo que ele deu foram despojos de guerra. É um direito que ele adquiriu por ter vencido uma guerra. Uma guerra só, uma vez só. E aí,
Ele pegou 10% daquilo, ele podia ter pego 100% para ele, os despojos de guerra, a riqueza da guerra. Ele pegou 10%, o que são despojos de guerra? São os tesouros, o ouro, as joias, tudo que era do inimigo. Aí o inimigo ele matou. Então Abraão pegou aquilo ali e disse: eu não quero nada disso aí, mas 10%, já que eu tenho direito, também não vou ficar para mim, eu vou dar para Melquisedeque. Então, quando ele determinou isso, 10% daquela guerra que ele venceu foi para Melquisedeque. E os 90% ele não recebeu. Hoje as pessoas recebem 90% de salário, ficam bem diferente de Abraão, né? A guerra do dia a dia. E ainda dão 10% todos os meses. Lá foi só uma vez. Mas tem outros textos. Eu vou, se o Senhor Deus permitir, né? Esse último vídeo eu não sei que houve, amados, nenhuma visualização até agora. Então, quando a pessoa acha que não tem salvação se não pagar o dízimo, diz que o dízimo é obrigatório. Então, ela está dizendo que não tem salvação, não vai para o céu. É porque ela está dizendo que a salvação não é pela graça. E a palavra diz, em vários textos, que a salvação é pela graça. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Basta crer. A partir dali, nós vamos caminhar nas obras preparadas para nós. Ou seja, se não tem obras, se tem muita obra, pouca obra, ou se não tem obra nenhuma, como o ladrão que foi salvo na cruz, então não faz. Até a questão do dízimo, tu não vai pagar por obrigação, tu vai pagar se pode. Então, tem o dízimo? Tem para quem decidir pagar, mas não porque dizem que é obrigatório. Então, se eu disser que eu vou pagar, aí tu fez um voto, cumpre, né? Aí ficou obrigatório para ti, porque na tua liberdade tu disseste que vai pagar. Da mesma forma, se eu disser que vou pagar 20%, se eu fizer isso, cumpre o voto. Se tu falar isso pro Senhor Deus, cumpre. E aí tem gente que não faz esse voto e paga 2 vezes. 2 dízimos. E chama de 2 dízimos, idolatrando essa ideia do dízimo. Não é 2 dízimos, é 20%, criatura. E não é dízimo também obrigatório, é 10%, simplesmente isso. A questão do dízimo tem que ter a pregação mais completa, ou quem quiser, estude, mas qualquer coisa que diga que a tua salvação não é do Senhor Jesus, então já é também fora da doutrina, porque a salvação vem somente do Senhor Jesus. Aqueles que dizem que sem caridade não há salvação, sim. O exemplo mais simples, o ladrão não fez caridade nenhuma, só foi malfeitor e foi salvo. A palavra explicando que se tu pode fazer caridade, se tu tem dinheiro, tem recursos, então tu faz. Porque são obras preparadas para a gente caminhar em cima. Aquele que tem pouco, recebeu pouca obra. Mas mesmo com pouca obra, tu não pode dizer que sem caridade não há salvação. Quer dizer que eu não vou ser salvo, aceitei o Senhor Jesus agora e estou num caminhão sendo levado, vão me matar. Não fiz caridade nenhuma. Vai ser salvo como um ladrão na cruz. Missa de 7º dia. A palavra dizendo que não tem. Morreu, está definido. Uns vão para a direita, uns vão para a esquerda. Quem decide isso é o Senhor. Não podemos nem pagar indulgências como pagavam, né? Achando que pagando dinheiro vai tirar um morto do inferno. Não tira, uma vez que botou os pés lá, não tem volta. Não tem purgatório. Por isso mesmo que não tem batismo pelos mortos. Não tem. Extensivamente a palavra explicando. Não tem pedir perdão dos pecados para um homem. Não tem. Não tem essa coisa de ter que cumprir a agenda da igreja, senão vai para o inferno. Se não conseguir cumprir uma agenda extensa que colocam por obrigação, não tem. Tudo que tira a glória do Senhor Jesus não é de Jesus. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. A salvação é somente pela graça, pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus. Isso nos traz ainda mais paz, irmãos. O meu testemunho é algo bem claro sobre isso. É o meu testemunho que
A vida inteira eu não fiz nada, eu só fugi, desdém, só estudei, não tive foco, não busquei nada, só errei. E o Senhor Deus, eu poderia dizer misticamente, né? A gente não usa essa palavra, mas não entendam misticamente, é mais do que misticamente. É mais do que paranormal, é mais do que sobrenatural. É a ação do Criador, não é imaginação, não é filosofia, não é magia, não é nada disso. É a ação do Criador que me fez saber na hora, que aos 4 anos, mas esse pessoal não vai saber que foi um demônio, se foi um demônio, né? E depois que veio a presença do Senhor para tirar aquele demônio, e depois assim várias vezes a vida inteira. Mas o maligno tem essa coisa, né, de fazer a pessoa esquecer. Quando eu aceitei o Senhor, o Espírito Santo entrou e me fez lembrar dos vários momentos em que o Senhor Deus esteve lá, presente, como um pai, porque o Senhor Deus conhece a estrutura da alma, conhece aquele que está buscando, como Paulo buscava, né, por inocência, está buscando o que é certo, e não aquele que faz dizendo, eu também, né? Eu acho que é certo que eu faço. Se esse Deus aparecesse aqui, eu ia aceitar. Não, Paulo nem tinha esses pensamentos. Paulo era totalmente contra. Tinha um furor, eu quero cumprir, me deu uma ordem para eu ir também mais além, vou buscar até onde não me mandaram para matar esses cristãos. E ele fazia isso com zelo, achando que era certo. Mas o Senhor Deus, ele conhece a tua alma. Se tu olhar para um cachorro, para um animal, são glórias menores. Mas o homem, que é a alma vivente, tem uma glória maior. Nós temos uma glória tão grande que fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. E tudo que o Senhor Deus quer é que não negue. E o negar a Deus, muitas vezes, acontece lá nas profundezas da alma, lá na estrutura interna. Uma estrutura tão grande, mas tão grande, a palavra diz que o Senhor colocou a noção, nós temos a noção, a eternidade, a palavra quer dizer que não é que o Senhor pegou e enfiou a eternidade dentro da nossa alma, não dá, né? Mas ele colocou a noção da eternidade dentro de nós, nós temos noção desde já, por isso nós temos o regozijo de sabermos o quão grande é esse Deus. Por isso nós sentimos já esse regozijo, só pela presença, porque esse Deus maravilhoso colocou dentro de nós a amplitude, o sentimento das coisas que não se veem, a noção, sem, contudo, nos revelar como foi feito. Vai revelando passo a passo, porque a eternidade está já para nós, mas é para vivermos, não como o mundo quer, né? Espremendo a laranja, eu quero mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque eles têm dentro da alma deles outro sentimento. Eles têm na paz do mundo um sentimento escondido lá nas profundezas da alma, um sentimento de que não irão adiante, porque a alma sabe o que está fazendo. Já em nós temos esse sentimento da eternidade, então mesmo no vale, mesmo no sofrimento, nós não desistimos do Senhor Jesus. Nós temos o regozijo de sentir a presença das coisas bonitas que o Senhor Deus fez. E a presença do Senhor Deus nas coisas bonitas. O Senhor Deus não somente nos deu o paraíso, a glória, mas também nos deu a honra de vivermos como filhos em sua presença. Por isso se chama paraíso, plenitude, glória. Por que é glória? Lembrando, né, irmão, você sabe? Porque Jesus é a glória do unigênito do Pai. Jesus é a glória por quê? Porque ele é o verbo de Deus. Porque no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio de todas as coisas têm glória, as coisas têm força, as coisas existem. Por quê? Porque o verbo de Deus, Jesus, fez essas coisas e sustenta essas coisas segundo o seu propósito. E nós, irmãos, sabemos disso, nós temos o regozijo. Então, quando Cristo estava na frente de Pilatos, ele passou por aquilo com regozijo, mas também fez aquilo tudo para nos dar o entendimento de quem nós somos, a sua imagem e semelhança. Hoje nós estamos na frente de Pilatos, e Pilatos condenando cada um de nós.
dia após dia. Esse mundo é um tipo de peso, é uma paz falsa. Mas o cristão que é cristão está como Cristo na frente de Pilatos, dizendo: olha, tu não tem nada, não tem poder, não tem glória nenhuma, se não for concedido de cima. E ele, que é o Verbo onipresente, estava ali e estava lá em cima, porque ele é um com o Pai. A palavra nos deixa bem claro isso. Então vocês imaginem Cristo, o Verbo, que deu poder para Pilatos, na frente de Pilatos, e dizendo que ele só tem poder porque recebeu de cima. Ora, de cima como se Cristo agora está embaixo. Nós lemos em João 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha aí, amados. Cristo dizendo aqui, né, porque ele desceu, dizendo que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que é ele mesmo falando, né? Que está no céu. Ele diz que desceu, mas no mesmo tempo ele está no céu. Porque ele e o Pai são um. O Senhor Deus é onipresente. Assim como Cristo desceu do céu, ele subiu ao céu e ainda está aqui dentro de nós em espírito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Deus, o Todo-Poderoso que está em tudo e em todos, observando, olhando. E deixa muitos irmãos em parafuso, como eu. E vocês também estão, de algum jeito, buscando a palavra, né? Incomodados. Porque ele se faz presente e nos dá essa paz. E a gente não consegue botar numa caixinha e dizer, abre, né? Se eu dou uma caixa de bombom, a criatura abre, né? E abre com uma vontade. Mas se eu entrego uma Bíblia, olha, 5 minutinhos, todo dia, né? Vamos sentar ali, vou te mostrar a palavra. Eu não consigo nem terminar de falar. A criatura, eu não consigo nem terminar de falar. A criatura foge. Então, amados, entendam, recebam cada vez mais o que vocês já sabem. Nós temos essa paz e, por muitas vezes, entristeci o Espírito Santo e aí então eu revelei para vocês, né? Eu comecei a clamar, a buscar a paz do Senhor. E o Senhor me deu essa paz e eu peço a cada dia mais. E nós recebemos mais porque o Senhor Deus é o eterno. E a única forma de receber a paz do Cristo é estar no verdadeiro, no Cristo. E só está no Cristo aquele que faz o que o Cristo diz para fazer. Em resumo, é buscar a face do Senhor. Eu poderia citar aqui, versículo após versículo, aí nós vamos ficar, né, com uma pregação de 1000 horas. Então, é isso. O Espírito Santo vai administrando, né, vai ministrando em doses de 3 minutos, de 5, de 10, de 1 hora, de 2. Todos os mensageiros estão trazendo a palavra. O Espírito Santo está dando testemunho de Jesus Cristo, e aquele que busca o verdadeiro encontra. É assim. A nossa paz está até nisso, que a obra não é nossa. A obra é do nosso Pai. E Ele fez com que a obra fosse nossa também. É diferente, né? Eu não digo, eu faço isso, não. O Pai me deu a honra de participar. A obra é minha também, no sentido de que a família é minha, né? No sentido de que nós participamos, assim como numa casa todos devem participar, limpando, ajudando numa empresa, aquela empresa que diz assim, a empresa é de vocês, vocês cuidem da empresa, etc. Só que para nós é muito mais do que uma empresa, muito mais do que uma casa, é a casa do Pai. Tudo é feito por Ele e para Ele. E Ele, o Senhor Jesus que fez tudo, João 17, nós lemos isso, o Senhor Jesus fez tudo por nós, por amor de nós.
entregando toda a sua glória para nós. Então, num entendimento santo, nós podemos dizer que a obra é nossa, mas não a obra de salvação. A obra de sermos participantes, porque o Senhor Deus não fez as coisas para que nós sejamos escravos, para mentir, como muitas empresas mentem. Dizendo, é teu, trabalha. Não, o Senhor Deus nos coloca como trabalhadores e nos entrega o fruto. Neste sentido, a obra é nossa. Estamos construindo as coisas, conforme a palavra diz, lá no céu e não aqui na terra. Aqui na terra, a obra é 100% do Senhor Jesus e lá no céu também, mas aqui na terra, nós nem vemos o resultado. Agora mesmo, fui ver um vídeo, 0 view. E quando nós vemos o resultado, não devemos deixar a soberba. Aqueles que falam, as multidões, se é irmão em Cristo, eles estão na humildade. Porque não é resultado de nossas mãos. É resultado do Espírito Santo que move o corpo de Cristo. Por isso, somos chamados o corpo de Cristo, porque é Cristo quem faz todas as coisas. A obra é totalmente do Senhor Jesus, mas ela é nossa no sentido da colheita, porque Ele fez tudo por amor de nós. Estamos participando dessa obra porque o resultado da obra é nosso. Então, um prédio, uma obra, o trabalhador não pode dizer essa obra é nossa. Ele pode dizer, eu participei. Nós não, nós podemos dizer a obra, o resultado, o fruto é nosso. Mas toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Por isso que nós já simplificamos e dizemos, olha, a obra não é nossa, é de Cristo. Tudo é dele. Aí quem ouve diz assim, mas se tudo é dele, vocês são escravos. Essa obra vocês não vão colher fruto, não é nada de vocês. Não, nós somos tão grandes que fomos feitos à imagem e semelhança do Cristo. Por isso, nós damos toda a honra e toda a glória para Ele, porque Ele fez tudo por amor de todos nós que cremos. Toda a obra é dele porque nós não existimos e Ele nos fez no pó da terra, mas não do pó da terra. Assoprou de si mesmo vida. Então, se eu não tinha nada, fui feito por Ele, Então, toda a honra é dele. O Senhor só quer que a gente reconheça isso. Porém, não devemos nos esquecer de que o Senhor diz que a nossa alma, a Bíblia explica, enganoso é o coração do homem, a nossa alma tem uma dimensão tão grande, mas tão grande que é feita para ser, é um vaso grande, é feita para ser a imagem e semelhança do Senhor Deus. E se não for, se não tiver o resultado do trigo, vai ser joio, vai para o lago de fogo. Então, por mais que diga que é de Cristo, se muda a doutrina, se fica morno, se faz desdém, se não quer saber, então não é de Cristo. Mas aqueles que estão buscando, de coração, estão buscando checar a doutrina, será que isso que eu acredito, que me ensinaram, é da Bíblia? É da palavra? Porque vocês sabem que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem que andar no caminho, na verdade e na vida. Tem que buscar. A palavra diz de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Tem que buscar. E quem faz isso, recebe. Porque esse é o propósito do nosso Deus. E desde já recebe a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode compreender. A paz que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, não tem nada melhor do que meditar nas palavras do Senhor Jesus. Porque daí quando a porta vai ficando estreita, nós vamos levando dentro da nossa alma a palavra. E muitas vezes um único versículo, o Senhor dizendo, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí a alma pensa, puxa, o Senhor deixou, é verdade, eu experimentei muitos dias essa paz. Aí agora eu estou mal, não sei o que, aí vem, não vou-la dou como o mundo a dá. É verdade, eu sinto a certeza da salvação,
Já foram muitos dias e anos experimentando isso. Então tá tudo certo. Aí tu tá mal ali, não sabe se vai morrer. Só que nesse trechinho, não volador como o mundo a dá, tu já te sente bem. Na carne, não, porque se estiver doente, se estiver morrendo, como é que tu vai te sentir bem? Mas tu sente o regozijo, tu não sente desespero, tu sente esperança. Tem que buscar a face do Senhor todos os dias para sentir essa paz todos os dias. Porque vão chegar os últimos dias da tua vida aqui na carne. E muitas vezes vão chegar dias difíceis. E a palavra tem que estar viva dentro de ti. A palavra dizendo, sempre, não se turbe o vosso coração. Que o coração do homem é enganoso, então que não seja mais enganoso. Seja cristalino com a palavra, firme na rocha eterna. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha aí, não se turbe, o que é? Não modifica a essência que Cristo colocou em nós, a certeza dessa vida perfeita, a promessa que nós temos. Não turbe isso, não transforme em águas impuras, em que não se pode ver nada, será que é, será que não é? Não perca a certeza, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque aquele que está com o coração já misturado com incertezas, vai sentir temor, né? Porque temor é só para o Criador, fogo consumidor, agora para o mundo não. Não se atemorize, porque nós temos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus o Cristo.